Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou professor aqui da Future, da trilha de Data Science. Sejam muito bem-vindos a mais uma Pílula do Conhecimento. Hoje vamos entender sobre modelagem estatística. Atualmente, é cada vez mais comum no mundo empresarial ouvirmos o conceito de organizações data-driven, que em resumo é orientar as decisões de negócios com base na análise dos dados disponíveis. É isso mesmo, previsões de vendas, análise de perfis de clientes e criação de recomendações em sites de e-commerce são exemplos de ações consideradas data-driven. E, para que essas ações se tornem realidade, é fundamental aplicarmos os conceitos de modelagem estatística na análise dos dados. Mas antes, vamos entender um pouco sobre a história da estatística? A palavra estatística tem origem do latim, status, que significa o estudo do Estado, em que o governo da época, o Estado, utilizava informações numéricas de suas populações e economia para conhecer mais as suas nações e desenvolver os programas de governo, principalmente para fins militares e tributários. Desde os tempos antes de Cristo, já existem relatos de civilizações chinesas e egípcias utilizando a estatística para fazer o censo de suas populações, exércitos e de suas propriedades, a fim de definirem suas estratégias de governo. Desde então, o fato de coletar dados e números para apoio em pesquisas tornou-se comum entre diversas áreas: astronomia, medicina, arquitetura e outras. Em meados do século XIX, a sociedade viveu uma grande onda de otimismo com relação à estatística. Influenciados pelos avanços consideráveis dos últimos anos, eles acreditavam que, se tivessem bons dados e métricas sobre um assunto, seria possível prever e descrever absolutamente tudo naquela área. Porém, como podemos imaginar, a história não correu tão simples assim. Vamos entender o motivo. Existem vários experimentos conhecidos explicando esse conceito, porém, um dos melhores vem da área de astronomia, que medindo dados de posicionamento entre os planetas, identificaram algumas diferenças entre eles. Diante disso, duas possibilidades para essa diferença foram levantadas. A primeira, o equipamento que coletava os dados não era bom e acessível o suficiente. A segunda, o modelo de dados estava errado. A partir dessas constatações, foram iniciadas uma produção de equipamentos mais sensíveis e acurados. Com esses novos equipamentos, os testes foram repetidos, porém os pequenos desvios continuavam a aparecer e seguiam sempre uma certa distribuição, fenômeno que conhecemos hoje como distribuição normal. Agora que já conhecemos um pouco de como surgiu a estatística, vamos definir exatamente o que seria a modelagem estatística, passo importante para entendermos sua aplicação no mundo de Data Science, foco do nosso curso. A modelagem estatística pode ser definida como um conjunto de técnicas que apoia a análise das informações de um conjunto de dados, baseada em uma amostra desse mesmo conjunto, apoiando a tomada de decisão sob o menor risco possível. Podemos dividir a estatística em duas grandes áreas, a descritiva e a inferencial. A descritiva utiliza os números para descrever os fatos, facilitando o entendimento dele. Já a inferencial utiliza modelos de estimativas em cima de um conjunto de dados, com base em estudos sobre amostras. As conclusões de modelos de inferência são sempre uma proposição estatística, e as mais comuns são: número 1, estimativa, um valor que mais se aproxima do parâmetro definido como sucesso para aquela análise. Número 2, um intervalo de confiança, um intervalo identificado através de análises de amostras de dados do conjunto que contém o parâmetro desejável na maioria das amostras analisadas, sugerindo um nível de confiança. E o número 3, um intervalo de predição, é um conjunto de valores que tem um percentual relevante de intervalos de confiança. Nesta aula, aprendemos um pouco sobre a história da estatística e o conceito de modelagem estatística, essenciais para modelos de Data Science. Te vejo na próxima aula.